a gente tá falando aqui de camisa pesada, de camisa grandiosa, né? O que tu achou, Daniel, da subida do Remo, cara? Né? Eu sei que você tá aí no sul do país, cobre os clubes do sul do país, mas eu achei muito legal a subida do Remo, né? E pior que aqui na Gol, aqui na live, eu falei o seguinte, falei, ó, o Remo vai subir no lugar do Criciúma, porque o Criciúma não vai vencer lá do Cuiabá. E é o teu time, né? Eu acho que tu é Criciúma, né? Tu torce pro Criciúma, né? É um dos que eu tenho um carinho muito grande aqui em Santa Catarina. E foi mesmo, esse empate aí contra o Cuiabá na última rodada é muito lamentado no sul do estado. Mas, Jonas, particularmente eu fiquei muito feliz com o acesso do Remo, né? São quase 30 anos longe de uma Série A de campeonato brasileiro. Aqui, inclusive, até para passar uma curiosidade, temos muitos moradores que vieram de Belém do Pará. E quando o Remo subiu, eu vi um foguetório muito grande aqui, né, mostrando a força, a grandeza da torcida do Remo, que está em êxtase, porque o seu maior rival, que é o Paysandu, acabou amargando um descenso para a terceira divisão do futebol nacional. E tomara, viu, Jonas, que o Remo possa fazer uma campanha solidificada na Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém aqui vai cobrar Sul-Americana, Libertadores, enfim, mas se o Remo conseguir ter uma questão envolvendo uma pontuação do qual ele não corra riscos de rebaixamento, eu acho que está de muito bom tamanho. Exatamente. E o primeiro passo é renovar, né, com os jogadores que estão nesse momento com as principais peças, né? Renovar com o Pedro Rocha, renovar com o Guto. Tá difícil renovar com o Guto, né? Muitos já dizem que ele não vai permanecer. É o rei do acesso. É o rei do acesso, cara. É o rei do acesso. E a equipe do Remo tem conversas agora para contratar o Emerson Batalha, de 24 anos, né? É um dos nomes aí procurados pelo clube, já avisando as competições do próximo ano, sobretudo a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tem que se reforçar o Remo, tem que manter a espinha dorsal, né? Tem que manter a espinha dorsal, e existem essas tratativas para renovação de peças chaves aí do acesso, né? Caso do Guto Ferreira, do Pedro Rocha, né? E também o Remo vai ter que ir pro mercado, porque, né, Daniel, não se joga uma Série A com um time de Série B. Não. Então, para não tomar susto, e o Batalha, ele é do Talheres, tá? E tá emprestado ao Juventude, tá? Ele pertence ao Talheres e tá emprestado ao Juventude. Então, o Remo tem que olhar pro mercado agora com mais afinco, com mais carinho, e reforçar essa equipe, porque a equipe que jogou a Série B, né, obrigado, conseguiram o objetivo, parabéns, mas agora a Série A é outra parada completamente diferente, né, Daniel? E por falar em Série A, o tempo de planejamento para 2026 é menor, né? A gente vai estar em ano de Copa do Mundo. E aí o calendário, as datas, elas acabam sendo diminuídas no sentido se, por exemplo, o Campeonato Brasileiro viesse a começar lá em meados de maio, dessa vez vai ser antes. Então, tu vai ter que correr contra o tempo. E acho que com o acesso, o poder de investimento ele aumenta, e também a questão da visibilidade, né? Muitos jogadores vão querer vir jogar no Remo, que é um clube de camisa, é um clube de tradição, e eu acho que o Remo vai ter que ser muito assertivo nessas contratações para juntar juntamente com isso que você falou, que esses pilares de sustentação que foram importantíssimos no acesso da equipe remista para a elite do futebol nacional. Como que você acha que deve ser o trabalho do Remo agora nesse decorrer de temporada? É se espelhar no Mirassol, contratar algumas peças experientes para formar um time forte, mesclando com jogadores desconhecidos, né, jogadores teoricamente um pouco mais baratos, né? Como que você acha que deve ser a estrutura do Remo para a próxima temporada, para não tomar sustos, né? Esse é o primeiro passo. Porque a gente sabe que tem uma torcida grandiosa, um estádio que vai estar lotado todos os jogos, né? Mas que é um time que está subindo e, consequentemente, tem um recurso menor do que as equipes que já estão na Série A aí do campeonato. Então, o que tu acha que o Remo tem que fazer, Daniel, para que não tome sustos, né? Tira o Mirassol como exemplo e já te pergunto, o que o Mirassol fez de diferente? Foi só trabalho? Os astros se alinharam, né? O Mirassol, Jonas, ele vem de um trabalho a longo prazo, né? Essa gestão, ela começou lá atrás se planejar e, consequentemente, foi tendo êxito numa subsequência de acessos seguidos, de Série C, de Série B, até chegar na Série A.
Eu não sei se você lembra, mas o Mirassol, ele bateu na trave algumas temporadas, né? E aí, quando Igual o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino é a mesma coisa também. O modelo igualzinho, inclusive até o modelo de gestão de futebol são bem parecidos. Só que quando o Mirassol chega para uma Série A, ele chega um pouco mais estruturado, não no sentido financeiro, mas em termos de planejamento de futebol. Tá? E o que acontece? Ficou um pouco mais fácil, um processo mais simplificado, e houve também um acerto muito grande, um achado para lá de especial, que foi a chegada do Rafael Guanais, que é, sem sombra de dúvidas, Jonas, hoje, eu vou até falar aqui, se hoje fosse para escolher o melhor técnico do futebol nacional, eu não escolheria o Felipe Luiz, por mais que o Felipe Luiz tenha conquistado o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, eu acho que o mérito do Guanais é maior, porque ele fez mais com menos. Poxa, ele colocou o Mirassol, cara, numa fase de grupos da Taça Libertadores. Isso aí é algo extremamente expressivo, né, para um técnico que, vamos lá, não é tão novo, mas está começando a sua carreira. Já tinha ido muito bem, diga-se de passagem, no Operário de Ponta Grossa, do qual ele tinha conseguido o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, e agora tem aí individualmente esse prêmio que vai colocar, pode escrever aí, vai colocar o Guanais numa situação no qual ele vai ser muito valorizado. O Mirassol já foi esperto, foi lá, renovou até o final de 26, porque sabe que, mediante um trabalho que foi feito de tamanha grandeza, seria muito difícil você segurar um profissional como o Rafael Guanais, que eu vejo sim que vai ser um dos grandes técnicos do futebol nacional. Mas te respondendo, Jonas, eu acho que o sucesso do Mirassol, ele está entrelaçado em duas situações. Primeiro, uma gestão eficiente e segundo, foi muito feliz nas suas escolhas, principalmente na chegada do seu treinador, meu amigo. E o Remo pode se espelhar nesse Mirassol para essa temporada. Sim, pode seguir a cartilha. Só que o Remo tem o que o Mirassol não tem, com todo respeito ao Mirassol. Uma torcida grandiosa e extremamente apaixonada. Né? Pode facilitar. Aí, aí você tem que trazer o torcedor para o seu lado. O trabalho de marketing tem que ser incisivo nessa parte. Só que, claro, tem o ônus da história, porque a torcida do Remo, como ela é gigante, a questão do nível de cobrança também passa a ser maior. Então, eu acho que se for bem trabalhado essa situação, o torcedor do Remo vai lotar todo o jogo para levar pelo menos o Remo ao objetivo que eu acho que é garantir uma permanência na elite do futebol nacional em 2026. Clóvis, diferentemente do que a gente... algumas notícias que saíram de que o Guto não vai ficar, não procede, ainda está em negociações, o Guto Ferreira é para permanecer no Remo. Pedro Rocha está em negociações, tem proposta com o Corinthians, tem proposta do Corinthians e do São Paulo, e a equipe do Remo está tentando a contratação do jogador Batalha, de 24 anos, Emerson Batalha, que está jogando aí no Juventude na próxima temporada. O Remo precisa se movimentar no mercado, porque foi o que eu perguntei pro Daniel. Série A não é Série B, né, irmão? Série A não é Série B. Tem que formar um time mais forte do que terminou a temporada, e para isso vai ter que investir, né? Para começar, o Remo já está atrasado para o Brasileiro de 2026. Já está atrasado já. Tem que acertar esse problema do técnico, tem que acertar os jogadores. Se vai ficar o Guto ou não. Tem que se montar o elenco, porque o Brasileiro começa 28 de janeiro. O Remo tem que estar atento. O grande ponto do Remo é o torcedor. A gente sabe que a estrutura do Remo não é ainda de qualidade como a do Bahia. O Marcos Braz deixou bem claro isso. O que o Marcos Braz conta com o seu torcedor enchendo toda hora colocando 50 mil pessoas no Mangueirão. Mas aí tem que se resolver logo essa história do Guto Ferreira. Hoje, você acabou de falar que não tem essa história, mas existe a história do Guto não ficar e o Marcos Braz já mira já o técnico do Carpini do Juventude, que já caiu, e inclusive o técnico do Curitiba, que não ficou. Que jogou no Flamengo, esqueci o Moses. Tem que já mexer isso aí. Tem que chegar, não é? Vamos lá. Porque o Remo vai sair, é o mais prejudicado, o Remo vai ter que fazer uma estrutura toda para ficar na Série A no ano que vem. O Mirassol, ele fica na Série A porque é a equipe que tem menos jogos de todas as equipes. O Mirassol vai ser testado realmente agora. Vai ser Libertadores, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil. Só isso são 4 competições.
Será que o Mirassol vai ter bagagem? Qual é a prioridade? A gente sabe, como o Daniel falou, o Remo tem a sua torcida para inflamar, para agitar. O Mirassol não tem. Agora, o Remo já está atrasado já no seu cronograma já. O Marcos Braz tem que decidir isso logo, porque se fosse em épocas antigas, o brasileiro começasse em março, abril, ok, tem tempo. Agora, começa dia 28, até o Flamengo, que é o Flamengo, já está atrasado em muita coisa já. E vai ser o maior prejudicado. O campeão de quase tudo vai ser o maior prejudicado com o calendário nacional. Alô, Remo, e aí? Meus amigos, você que tá com a gente, deixa o like aí, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, beleza? Deixa o like, que você ajuda demais a gente.